Aí vamos fazer aqui as honras da casa através de Lena Guimarães, que é a nossa dama aqui no Rede Debate. Boa noite a vocês que nos acompanham. Boa noite, senador. Prazer imenso tê-la aqui. Uma pessoa que sabe tudo dos bastidores do PSDB, que está aí, né, revolucionando, né, o cenário político da Paraíba. Como é? O que é que segunda-feira já é o lançamento oficial de Cássio? Na segunda, nós estamos cumprindo um cronograma que estabelecemos, na verdade, desde o ano passado, já com alguns desdobramentos este ano, na última reunião que tivemos, e então o presidente do partido, o deputado Rui Carneiro, marcou para ouvir a executiva na próxima segunda-feira, que acredito que cada membro da executiva vai levar a sua visão, o que está ouvindo nas ruas, nas suas conversas com as lideranças e qual o posicionamento que o partido deva tomar. O senhor tem alguma dúvida em relação ao que vão dizer a Cássio? Olha, eu particularmente tenho tido até a oportunidade de dizer da minha opinião de público há muito tempo. A Paraíba é testemunho do que eu tenho me posicionado sempre da mesma forma, da mesma maneira, acreditando que estou representando uma parcela muito grande da população do nosso estado, porque eu tenho ouvido essa reivindicação, tenho ouvido o apelo, inclusive, no sentido de que nós possamos ter o partido, um candidato, e que esse candidato é exatamente a candidatura de Cássio, porque a população tem identificado que é a forma de que a Paraíba possa se reencontrar com o seu caminho de desenvolvimento, de crescimento, mas um crescimento com justiça social, que tenha um governo que saiba gerenciar, que tenha visão de futuro, que planeje não só as questões emergenciais, mas principalmente que planeje um futuro melhor para o nosso estado e com coração, com alma, porque eu não acredito que exista alguém que possa se considerar bom administrador quando se alimenta de perseguir, de fazer o mal, de demitir por demitir, embora contratem a quem ele interessa contratar. Então eu acho que eu vou expressar isso na executiva e eu espero que seja o pensamento da maioria. Antes, até agora, tinha-se um candidato do governo, Ricardo Coutinho, e tinha um candidato da oposição, Veneziano Vital do Rego, e o bloco ainda escolhendo entre dois candidatos e entra Cássio. Em que campo Cássio vai disputar essa campanha? Eu acho que Cássio primeiro tem a sua história, embora eu tenha consciência que o eleitor não vota apenas pela história, mas eu acredito que Cássio, pela sua experiência, pela sua história, pela sua capacidade gerencial e sua ampla visão política e conhecedor que é da Paraíba, vai sim fazer propostas que a Paraíba está precisando e que merece a confiança, como Cássio merece, por tudo que já fez, pelos compromissos assumidos e cumpridos. Eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer uma proposta que vai merecer a confiança do eleitor paraibano. Mas é oposição? É como oposição? Ou um outro rótulo qualquer? Que rótulo o senhor, como é que o senhor classificaria exemplo, essa candidatura? O PMDB, ele assumiria, ele seria a terceira via que o PT se apresentou como tal, Porque o PMDB, inclusive, já saiu com o discurso de que Cássio é governo, não é candidato de oposição. Sim. Eu acho que a Paraíba, primeiro, Cássio não vai ser candidato para derrotar quem quer que seja. Ele vai ser candidato para que a Paraíba ganhe, para que a Paraíba se reencontre, como eu disse inicialmente, com um futuro melhor para o nosso povo. Essa questão de dizer se é oposição ou se é situação, eu acredito que o eleitor ele está mais focado nas propostas dos candidatos e naquele que mereça a confiança dessas propostas. E eu tenho certeza absoluta que quando o quadro ficar plenamente definido, quando for oficializado as candidaturas, Cássio terá plena condição de ser aquele que a Paraíba vai depositar a esperança e a confiança para governar nos próximos 4 anos. São questões básicas e simples. O servidor público do nosso estado, ele vai querer resgate de alguém que já fez,
e que mereceu sua confiança, por exemplo, nos planos de carreira e remuneração. Então, quando o Cássio disser que vai dar uma melhor condição de trabalho ao servidor público, ele vai confiar nisso. Diferentemente, por exemplo, do atual governador, que na campanha, nas suas promessas, como o Wellington hoje lembrou bem no Correio Debate, né? Na Rádio Correio, o eleitor vai ver o que é que ele prometeu na campanha e que ele deixou de cumprir. Vai encontrar, sim, dificuldade em ver em quem o atual governador cumpriu em termos de campanha. Então, eu acredito que mais do que oposição, do que situação, o eleitor vai querer alguém que governe e governe bem a Paraíba nos próximos 4 anos. Wellington Farias. Pois é, senador, no momento em que o funcionário público reclamar do tratamento dado pelo governo do estado, por Ricardo Coutinho, ele também vai dizer, mas Cássio Cunha Lima estava com o Ricardo naquela época, nós sofremos, choramos e ele não se pronunciou. Por que só agora? Aí qual vai ser o discurso de Cássio? Muito simples, Wellington. Uma vez eu estava me deslocando para Monteiro, coincidentemente para assinatura da ordem de serviço do trecho da transposição que iria iniciar em Monteiro em junho do ano passado. E até agora continua parada. Continua parada, né? E eu me recordo que você fazia um comentário e dizia o seguinte, que Cássio, olha, eu estou falando de junho do ano passado, você dizia algo semelhante a isso, era que Cássio hoje, naquela época, já teria, você citaria 15, 16 motivos para ele ser candidato. E não se estava conseguindo encontrar nenhum para ele continuar a aliança com o Ricardo. Né? Quer dizer, então esse sentimento que você expressou naquele comentário, ele só fez se agravar. Cássio, pelo contrário, ele teve a responsabilidade para não sair de uma eleição, de ter confiado em Ricardo, de ter ajudado a eleger Ricardo. Alguns dizem que ele inclusive foi, e eu particularmente acho, foi o maior eleitor de Ricardo, porque Ricardo até então não passava da ponte sem ao ar, né, como se diz normalmente, e Cássio fez com base em um acerto de uma aliança, um acerto de preservar o funcionário público, um acerto no sentido de que a universidade teria autonomia ao EPB, que ele, como ele disse no guia eleitoral, queria fazer resolver o problema da segurança em 6 meses, Lena, que ia fazer uma maternidade em cada município do estado, um acerto que a Paraíba ia se desenvolver, ia ser 40 anos em 4 anos, né? Quer dizer, então tudo isso foi algo que alimentou a base, que Cássio confiou e que a maioria do paraibano também confiou. Então, da mesma forma que Cássio se enganou, a maioria do povo paraibano também foi enganado. E Cássio teve a responsabilidade, Lena, de como aliado, de primeiro não antecipar a eleição. Ninguém na Paraíba pode dizer que Cássio fez política nesses 3 anos com a mínima intenção de atrapalhar o governo. Pelo contrário, talvez tenha ficado exatamente calado para que não parecesse que ele estava atrapalhando o governo, embora nos bastidores sempre apresentasse as queixas, as cobranças, as reivindicações que ele ouvia na rua, ele procurava fazer isso de forma interna. Infelizmente, ele não foi escutado, ou felizmente para nós e para a Paraíba, tá certo? Isso não foi atendido, porque agora vai ter a chance de tê-lo como governador. Eu vi de um aliado seu, a recordação de que no primeiro ano ele não tinha mandato, né, 2011, né, não tinha força. Ele estava procurando no primeiro ano, na verdade, tentando devolver ao povo da Paraíba o mandato que tinham dado a ele, que ele não tinha conseguido assumir o Senado. Então, quer dizer, ele teve inclusive que se passar mais um ano nessa batalha jurídica para poder ter o mandato legítimo que o povo tinha lhe dado como senador, e efetivamente ele agiu dessa forma. O ano seguinte foi o ano das eleições municipais, né? E também, aí agora, o ano passado, se queria que ele tomasse uma posição, e ele sempre com muita 2012, responsabilidade. de qualquer forma, já houve um divisor de água, né? Em Campinas e em João Pessoa não estiveram juntos, né? Verdade, e em várias cidades, não né? fizeram campanha junto. Não fizeram campanha junto. Aqui mesmo eu tive o apoio de Cássio e o próprio governador teve a sua candidata. Então, eu acho que Cássio... Em Campinas ele não foi. Ele não foi porque ele atrapalhava, né? Porque o governador em Campinas, se estivesse no lado do palanque do prefeito, o Romero hoje não teria sido o prefeito.
tá certo? Então foi uma estratégia correta em ele não ir lá atrapalhar e Romero ganhar a eleição. Agora, Lena, algo que é interessante embora eu, particularmente, e tantos outros ansiosos para que Cássio tomasse essa posição, tentamos o ano passado, mas ele foi muito responsável. Hoje eu reconheço no momento certo de deixar para se discutir a política no ano da eleição, que é esse ano de 2014. Por mais que eu quisesse que ele tivesse dito desde o ano passado. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A Assembleia está em recesso, vai votar. Os amigos de Cássio vão continuar dando apoio ao governo de Ricardo Coutinho ou a posição de segunda-feira... Racha na Assembleia também, né? Racha a Assembleia também. Olha, eu acredito que ocorrendo, né, esses fatos, porque na próxima segunda-feira nós estaremos entregando o cargo, tá certo? O único cargo que o PSDB tem no governo, que é o do secretário. Pelo menos é o que eu vou defender. Eu espero que seja a maioria do Senado. Tanto eu como o presidente Rui Carneiro também tem feito essa afirmação. Então, que é o do secretário Gustavo Nogueira, que sem dúvida nenhuma é alguém que enobrece, né, enriquece qualquer equipe de governo pela sua experiência, pelo cidadão que é equilibrado, responsável, sério, experiente em várias áreas da administração pública. Então, acredito que nós vamos conseguir isso, estarei trabalhando para que isso possa ocorrer. A partir daí, eu tenho certeza absoluta que, com o temperamento que tem o governador, ele vai fazer caças às bruxas, né? Vai demitir pessoas, né, de outros níveis, de outras secretarias, e eu acho que aí vai estar declarado, né, o processo eleitoral para se iniciar o mais rápido possível essa discussão, porque a marca de perseguir é característica desse governo. Hoje eu comentava que a semana passada recebi no meu gabinete o deputado Zé Aldemir e o prefeito de São João do Rio do Peixe, Lena, onde o governo do estado tinha mandado o prefeito municipalizar um hospital, que era de uma fundação, para firmar um convênio de R$30 mil por mês. Hospital esse que atende a 4 cidades, né, São João do Rio do Peixe mais 3, e simplesmente pela posição do deputado Zé Aldemir, quem o prefeito é correligionário, simplesmente não repassa os R$30 mil para o hospital. E essa semana passada, no início das aulas, o prefeito me contava que 14 pessoas foram demitidas, gente com 22 anos de prestador de serviço. Quer dizer, foram demitidas meramente por perseguição pela relação política. Você imagina o que é que vai acontecer no restante do estado.